Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Primeira Igreja Batista. Você que nos assiste pela internet, para mais esse domingo, né, de escola bíblica dominical, em que daremos continuidade ao estudo do trimestre, né, do Pentateuco, dos primeiros livros da Bíblia. E neste domingo continuaremos o estudo do livro de Números, dessa feita do capítulo 20 até o capítulo 36. O tema que nós vamos estudar, proposto pela nossa revista, tem o título de Entre a Fé Comprometida e a Corrupção. Vamos falar então um pouco, né, sobre este período aí descrito no livro de Números, do capítulo 20 ao capítulo 36, e para isso Deus nos abençoe e nos capacite e que a sua palavra fale aos nossos corações. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus a orientação neste estudo, né, desta manhã de domingo. Senhor Jesus, obrigados por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, estudando da Tua palavra, que nunca volta vazia, e que esta lição, esses estudos que faremos hoje pela manhã, calem ao nosso coração e nos traga engrandecimento, né? Nos traga maior entendimento da Tua palavra e que possamos colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então, entre a fé comprometida e a corrupção. Nós estamos aqui no livro de Números, né? O povo no deserto, né? Desde a saída do Egito. E agora, finalmente, o povo chega em Canaã, depois de muito peregrinar, né? Os 40 anos no deserto. Agora estamos ali à porta da terra prometida. E o capítulo 20 ao 36, nós teremos 4 principais lições que nós devemos tirar essa manhã desse estudo, né? Os objetivos que nós teremos que tirar dessa lição. Primeiro, compreender que o sofrimento vivido por Israel foi consequência de sua própria incredulidade. Ponto 2, entender que o pecado, não importa qual seja, corrompe o adorador e a sua adoração. E refletir sobre como está a nossa própria fé nas provisões de Deus e reconhecer que a falta de visão pode afetar perigosamente a conduta do líder do povo de Deus. O embasamento bíblico é um pouco extenso, né? Os capítulos 20 a 36 do livro de Números, mas temos como texto áureo, pelo estudo semanal, o capítulo 27, nos seus versículos 16 a 17, que diz, né, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Esses versículos, né, do 15, nós lemos aqui o 16 e 17, mas do 15 em diante do capítulo 27, é a fala de Moisés, né? Quando Deus anuncia a ele, nós vamos ver adiante, que ele não entraria na terra prometida e que ele, então, ficaria ali no deserto, né, a sua morte, e ele, preocupado com o povo, mostrando que, apesar do erro que ele tinha cometido de desobediência a Deus, nós veremos um pouquinho mais à frente, mas ele tinha todo esse comprometimento como líder com os seus liderados, com a nação de Israel. E ele está aí pedindo a Deus, né, em oração, que o Senhor constituísse um novo líder para o povo de Israel dali para frente, agora já entrando na terra prometida, né, entrando em Canaã. Então a gente vê que Moisés, né, por tudo que a história nos conta, foi um grande líder, e mesmo após o erro, né, a desobediência a Deus, apesar dele próprio a ele próprio não ter sido concedido, né, o privilégio de viver na terra que ele conduziu o povo, para onde ele conduziu o povo, mas ele ainda assim, ciente das suas responsabilidades, demonstrando grande amor, pede a Deus que Deus dê ao povo um novo líder e que os conduza de forma correta, né? Um homem sobre a congregação e que conduza aquele povo, que seja pastor daquele povo.
Nós temos que entender aqui o seguinte, né? Desde Levítico, agora até Números, né, o texto nos mostra Deus construindo uma nação. O povo de Deus saiu do Egito, né, depois do tempo de escravidão. Aquele povo ali, apesar de ser o povo de Deus, era um povo já corrompido com costumes daquela nação egípcia, uma nação idólatra, né, totalmente afastada do Deus Yahvé, do Deus verdadeiro. E nesses 40 anos de deserto, desde o começo, quando já sai o livro de Levítico, já é escrito, né, aquelas primeiras leis para constituir aquela nação, e do decorrer desses 40 anos no deserto, aquela nação, aquele povo, vem sendo construído, né, a nação de Israel. E ao mesmo tempo que o povo sai de uma nação totalmente perversa do ponto de vista moral, que é o Egito, eles vão entrar agora, já se encontraram, né, nessa caminhada de 40 anos no deserto, e agora, na hora de entrar na terra de Canaã, vão conviver com nações também pagãs e idólatras. E por isso que Deus prega tanto nesses livros a santidade, né? Santo, santo, santo é o Senhor, porque esse povo de Deus não deve se contaminar. Deve sim ser um povo separado. E é com essa noção que nós devemos estudar esses livros da Bíblia, né? O livro de Números é o quarto livro, né, da Bíblia, dentro do Pentateuco, que descreve a história dos filhos de Israel durante sua jornada pelo deserto após a saída do Egito, com destaque para os censos que foram realizados, né, a contagem do povo e tudo mais, e as leis dadas por Deus desde ali do livro de Levítico, né? O livro é dividido em duas partes principais, a primeira até o capítulo 20, que descreve a jornada dos israelitas até a fronteira de Canaã, e a segunda parte, de 21 a 36, relata algumas experiências dessa chegada do povo a essa fronteira tão aguardada, né? Essa terra de Canaã, onde mana leite e mel, né? Os capítulos de 21 a 36 vão apresentar uma série de eventos importantes na história dos israelitas, uma história com leis com destaque para as lutas dos israelitas contra outros povos, os ensinamentos sobre herança e divisão de terra, né? Então, no deserto, esse povo foi sendo construído como nação, né? Foi dado leis, foi dado noções de comportamento, noções de santidade, né, do Deus verdadeiro. E agora, que eles estavam a entrar na nova terra, agora com o território, esse povo estava se constituindo verdadeiramente, definitivamente numa nação, e também algumas leis deveriam, e alguns comportamentos deveriam ser a eles dados, né, por Deus, e algumas experiências nós vamos estudar nesta manhã, né? Começando pelo capítulo 20, nós vemos o quê? Aquela passagem, né, já conhecida, que Moisés fere a rocha de Meribá, né? Que Moisés vai desobedecer a Deus. A grande questão aqui, inicialmente, é a murmuração do povo de Israel. Vamos pensar. O povo sai da escravidão do Egito e, apesar de alguns momentos de euforia, né, por ter saído daquela situação perversa em que viviam como nação, o povo no deserto, a primeira dificuldade que se antepunha a eles, começavam a murmurar. E da mesma forma que nós hoje lendo, ficamos assim indignados, né, com essa murmuração, esse pessoal vendo o agir de Deus, né, coisas miraculosas e maravilhosas acontecendo a todo momento e diretamente com eles, mas mesmo assim eles não mantinham firmes na sua fé, na dependência do Deus verdadeiro, que se mostrava um Deus de provisão a cada dificuldade, mas aquele povo queria quase que ser mimado ao ponto de não ter nem que enfrentar dificuldades, né? Ao menor desafio já vinha a murmuração. E pense em Moisés. Pense na história toda de Moisés, né? De deixar a realeza do Egito, né? Todo o período deles de crescimento, a volta pelo chamado de Deus para libertar aquele povo, né? Depois das pragas, de tanta luta, que ele consegue sair do Egito, abre o Mar Vermelho para poder passar com o povo e ver aquele povo murmurar e reclamar
a qualquer menor dificuldade. Então ele, como líder também, amava aquele povo, mas chegou num ponto que ele, da sua natureza humana, aflorou, né? Ele com Arão, seu irmão ali, na condução desse povo, né? Lutando pela construção de uma nação de Israel. Quando vê o povo clamar novamente, murmurar e reclamar por falta de água, vão até Deus. Deus dá a orientação para Moisés do que ele deveria fazer, né? Deveria falar com a pedra para que dela jorrasse água, mas Moisés ficou tão irritado com aquele povo que só se queixava, né? E Moisés, num momento assim de ira, né? Contrariando até a própria escritura, né? Irai-vos, mas não pequeis, mas naquele momento ele pecou, né? Tanto que Deus vai puni-lo. Moisés desfere, né? 2 golpes com seu cajado naquela pedra. A pedra, com sua vara naquela pedra, a pedra até jorrou a água, né? Mas de maneira diferente do que Deus havia ordenado a Moisés, né? Mas aí a raiva, né, a ira de Moisés para com a desobediência e murmuração do povo, agora se tornou a ira de Deus contra o próprio Moisés pela sua desobediência. Porque, apesar do povo estar murmurando e estar reclamando das providências de Deus, Deus não poderia ter esperado de Moisés, né, a pessoa que conversou face a face com Deus, né, que recebeu as leis dos próprios dedos de Deus, da própria voz de Deus, que ele fizesse uma desobediência, descumprindo um mandamento, uma ordem direta do próprio Deus. Deus disse como deveria ter feito para que jorrasse a água da pedra. E Moisés fez do seu próprio jeito, talvez querendo demonstrar uma insatisfação, a qual Deus não lhe havia permitido demonstrar como líder daquele povo, que é aquele povo que Deus ainda estava trabalhando na construção do seu próprio povo, né? Então Deus diz, após esse episódio, Deus diz a Arão e a Moisés, né, que eles não entrariam na terra prometida por causa da desobediência e que eles morreriam antes que o povo chegasse lá, né? Então o que nós temos aqui no capítulo 20? Primeiro, murmuração. Povo murmurando o tempo inteiro, a menor dificuldade que se antepunha na vida deles naquela jornada. Eu estudando essa lição, né, essa semana, parei para pensar um pouco na minha própria semana, né? Uma semana de lutas, de dificuldades no trabalho, de desafios, né, que se apresentaram. E em alguns momentos eu me parei pensando assim, olha eu aqui murmurando, né? E isso é muito comum na nossa vida, né? Às vezes pensando assim, nossa, mas ali no passado eu podia ter feito diferente, hoje estaria diferente aqui, por que eu tomei essa decisão? Por que esse problema aparece logo agora, né? A coisa estava indo bem, de repente aparece um problema que você tem que desviar recursos, energias para enfrentar aquele problema, desviando do alvo que você tinha talvez para aquela semana, para aquele mês, e a gente começa a murmurar. Sem nos lembrarmos de tudo que Deus faz diariamente e que fez ao longo da nossa vida, né? As bênçãos que nós deveríamos estar contando e agradecendo a Deus, mas não, estamos ali murmurando por dificuldades que se colocaram e dificuldades essas que devemos enfrentar, porque estamos no mundo, né? A vida é feita de dificuldades e nós devemos ter o quê? Fé, né? Coragem e força para enfrentar esses desafios, sabendo que Deus é um Deus de provisão e um Deus que está à frente de tudo. Aconteça o que acontecer, ainda que não saia da forma como nós queremos, ainda assim temos que confiar que Deus está no controle de tudo. Mas não, nós como seres humanos temos esse caráter, né, de murmurar. Então, a hora que a gente olha o povo ali no deserto murmurando, não devemos apontar e dizer, nossa, mas que povo ingrato. Aquele povo somos nós seres humanos, né? Muitas vezes nós lemos a Bíblia e vemos passagens de pessoas com atitudes desagradáveis ou com atitudes incompreensíveis e queremos apontar o dedo como se aquela pessoa estivesse isolada fazendo algo que nós nunca faríamos. E isso não é verdade. Por isso que nós devemos estar alerta para evitarmos esse tipo de coisa. Então a murmuração é algo sério, porque nós meio que esfriamos e diminuímos a
a onipotência do próprio Deus, que está no controle de tudo, né? E que tem a onisciência de saber o momento certo para as coisas. E essa murmuração do povo atinge a própria visão da liderança desse próprio povo. Veja, a murmuração tirou Moisés do sério, né? Tirou Moisés do prumo. Ou seja, a murmuração do povo, além de gerar uma desordem coletiva, trouxe uma desordem institucional para a condução daquele povo naquele momento, né? Então, a falta de fé do povo, que levou à murmuração, levou Moisés à desobediência de Deus. Moisés, então, está desculpado? Não, não é isso. Ele, como líder, ainda mais um líder importante como ele foi, deveria sempre seguir a voz de Deus, ainda mais uma voz direta, né? Como ele recebeu o próprio Deus dizendo para ele, fisicamente, né? Com a própria voz de Deus. Mas veja, murmuração levada pela falta de fé, ao final, ao cabo de tudo isso, leva a uma desobediência do próprio líder, né? Então, isso é muito sério. Por isso que a murmuração é tão perigosa, né? Então, a fé tem que ter, nós devemos ter compromisso com a nossa fé para não praticarmos atos, né, de reclamação e murmuração que possam levar à corrupção. Nesse caso, não corrupção financeira propriamente dita nesse capítulo, mas a corrupção das nossas próprias atitudes. Aqui o próprio Moisés desobedeceu a Deus, tomado pela ira momentânea da murmuração daquele povo. Caminhando na lição, nós vamos agora ao livro de Números 20, ao capítulo 21, né, do livro de Números, que começa com os israelitas lutando contra o rei Arade e em seguida reclamando de Deus e de Moisés. E aí, o que resulta? Deus manda uma praga, né, de cobras, né, de serpentes que estava atacando aquele povo, cobras venenosas, serpentes venenosas, e levando aquele povo a óbito, né? Veja, as pragas que fizeram com que o povo saísse do Egito, né? As pragas que afligiram o faraó e o povo egípcio, agora, não 10, mas pelo menos uma, aflige o povo porque o povo está reclamando de Deus, né? Mas Deus instrui Moisés a fazer então o quê? A fazer uma serpente de bronze, colocá-la num poste, né? Para que aqueles que olharem para ela sejam curados da mordida das serpentes. Primeiro, não é idolatria. Deus não mandou construir um ídolo para que ninguém adorasse a cobra. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que Deus simplesmente não acabou com as cobras? Porque se Deus simplesmente tirasse o problema da frente, infelizmente, meia hora depois o povo já estava reclamando de outra coisa e não estava nem lembrando do livramento que Deus tinha dado para eles ali, como eles vinham murmurando já no deserto há tanto tempo. Então Deus faz o quê? Coloca aquele símbolo ali para naquele momento de dificuldade, quando as pessoas olhassem para aquele símbolo ali que era a serpente de bronze, o povo se lembrasse da providência de Deus que os estava livrando daquela praga. E nós podemos fazer inclusive um paralelo dessa punição que Deus está dando ali no povo com essas serpentes, um paralelo dela com o próprio Jesus Cristo, que também foi pregado no madeiro, né? Para que assim que nós olhássemos o próprio Deus ali, recebendo todo o pecado do ser humano, mesmo sem merecer, mas para que ao nós contemplarmos aquele sacrifício, né, nós tenhamos o livramento, né? Não das cobras, como lá no deserto, mas o livramento da perdição eterna pelos nossos próprios pecados. Então nós devemos sempre analisar, estudar a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, lembrando que tudo aponta para Jesus Cristo, até essas passagens, né, que às vezes nos parecem um pouco estranhas, né? Mas então Deus é um Deus de livramento, mesmo punindo o povo, Deus abre uma porta, Deus dá uma maneira como o livramento vai chegar ao seu povo. Continuando, vamos para os capítulos de 22 a 24, onde vai aparecer a figura de Balaão, né? Tão conhecida figura de Balaão. Balaão era um profeta, ele era um profeta não israelita, né? Ele não era ali do povo de Deus. E aquele profeta profano, né?
ele foi ali no contexto contratado, então, pelo rei moabita, o rei Balaque, né, para amaldiçoar o povo de Israel. Então Balaque, né, chamando Balaão, propôs a ele, com certeza com pagamento de algum preço, né, para que ele lançasse então maldições contra aquele povo de Israel que estava ali nas suas fronteiras, né, ali para entrar na terra do seu reino. E, né, como Balaque ali, o rei de Moabe, né, estava com medo ali de Israel nas suas fronteiras, uma ideia que ele teve para além do enfrentamento militar, exército contra exército, era chamar o Balaão, um profeta profano, para lançar má sorte, né, para amaldiçoar os israelitas. Acontece que Deus, como ele faz circunstancialmente, ele usa até aqueles que não são propriamente dele, né, para fazer o bem para o seu povo, né? Quando é necessário utilizar até aquele que não é crente, aqui no caso crente que crer em Deus, Deus usa até o ímpio, né? Nesse caso, Deus falou então com Balaão e impediu que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Nós vamos ver aqui no decorrer dos capítulos que, ao contrário de amaldiçoar, Balaão acaba por bendizer, né? Por abençoar a nação de Israel. Ou seja, Balaque chama Balaão com o propósito de atrapalhar, né, o povo de Israel, para suplantar o povo de Israel, e acaba que Deus inverte a situação, usando Balaão naquele momento, impedindo que Balaão amaldiçoasse o povo e sim o abençoasse. Então, circunstancialmente, Deus usa incrédulos para o seu serviço. Nós temos aqui nesses capítulos, né, a passagem da mula, a famosa mula de Balaão, que num primeiro momento, Balaão aceitou a proposta de Balaque e saiu com eles, né, montado em sua mula, para poder lançar essas maldições contra o povo de Israel. Mas a mula, vendo o anjo do Senhor com a espada, né, flamejante, que iria tirar a própria vida de Balaão naquela empreitada, desviou-se uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes do caminho, e Balaão sempre castigando, até que Deus deu poder para essa mula falar, né? E ela disse por que Balaão estava fazendo aquilo com ela, sendo que ela sempre, todo o período da vivência dela que ela estava com ele, ela sempre fez o bem para ele, né? Até que Balaão tem os olhos descobertos e vê também ao anjo, né? E entende que a mula estava livrando ele de uma maldição, da própria morte, inclusive, né? Aí no capítulo. No capítulo 25, a gente vai ver como consequência que Balaão, você vê, era ímpio, né? Deus usou ele circunstancialmente para não amaldiçoar o povo e sim abençoar, com as palavras que ali estão no texto. Mas, de uma certa forma, apesar de Balaque ter ficado furioso com Balaão, no capítulo 25, a gente vê que os filhos de Israel se envolveram com as mulheres moabitas e é certo que foi o próprio Balaão que, nesse contexto, induziu os israelitas a se relacionarem com essas moabitas. E quando a gente fala nesse relacionamento dos israelenses com moabitas, não eram apenas relacionamentos amorosos no sentido de constituir família, não, né? Era prostituição, era, sobretudo, pegar as práticas religiosas daquele povo moabita, né, de adoração àqueles deuses falsos que eles tinham por ali, né? Ou seja, essa contaminação, mais do que apenas do corpo, era uma contaminação espiritual. O povo começou a comer dos sacrifícios feitos a esses deuses, né? E o povo se contaminou plenamente com as práticas religiosas pagãs. Pensa, aquele povo que vivia um relacionamento direto com o próprio Deus, de repente começa a se prostituir física e espiritualmente com as moabitas.
Mais uma vez, a ira de Deus, né, desce, a justiça de Deus, a perfeita ira de Deus, justa, mais uma praga enviada ao povo. Veja, o povo que foi liberto, vendo as pragas de Deus contra a iniquidade de Faraó e dos egípcios. É um povo que se rebela na presença do próprio Deus na sua jornada para chegar na terra de Canaã, ou seja, chegando num presente que Deus estava dando, e é vítima dessas pragas também que Deus se ira contra este povo, né? Então Deus se enfureceu e enviou uma praga para punir o povo. Nessa brincadeira, 24 mil líderes do povo de Israel foram mortos por causa desta prostituição física e espiritual que tiveram com as mulheres moabitas, induzidos por Balaão. Ou seja, Balaão era incrédulo, teve uma experiência com Deus, teve a chance de se regenerar, mas se corrompeu. Acabou aceitando, então, né? Desde no primeiro momento já tinha aceitado, e depois acabou, mesmo que não amaldiçoando o povo, porque isso ele não fez, porque Deus não permitiu, ele acabou abençoando o povo, mas ele se corrompeu e fez com que o povo, os homens de Israel, se envolvessem com as mulheres moabitas, e isso foi trágico, né? Deus exigiu sangue, né, para, mais uma vez, livrar o povo, ou seja, o sangue, somente o sangue é capaz de aplacar a ira divina de justiça, mais uma vez remetendo ao próprio Senhor Jesus Cristo, né, que se fez cálice de toda a ira divina sobre si, ali na cruz do Calvário, para aplacar a justa ira de Deus sobre os pecados da humanidade e trazer, então, salvação para o seu povo, né? Tirando a praga do pecado, aqui falando de Jesus Cristo, e aqui no caso, correlatamente, essa praga que se abateu sobre o povo em razão do pecado, dessa imiscuidade, né, que o povo fez ao se relacionar com as mulheres moabitas. Prostituição, repito, física, moral e espiritual. Mostrando também que não pode haver julgo desigual, né, em relacionamento entre um cristão e aquele que zomba do próprio Deus. Deus exige santidade. Santo, santo, santo é o nosso Deus, como Deus tem mostrado desde ali do livro de Levítico, como nós estamos vendo agora aqui. Em Números não é diferente, né? Em Números 26, nós vamos ver a narrativa, né, de um novo censo que é realizado ali no povo de Israel, mais uma contagem, para determinar agora quantos homens seriam capazes de lutar, né, ali entre os israelitas, porque Deus deu ao povo a terra de Canaã, mas a terra estava ocupada, né? Então o povo tinha que lutar para dominar aquela terra, né? E esse censo mostrado ali no capítulo 26 do livro de Números, nos mostra uma redução significativa do número de pessoas desde o último censo que havia sido realizado, né? Então, houve uma redução, inclusive por todas essas mortes decorrentes dessas pragas que Deus aplacou o povo em razão da sua murmuração e da sua desobediência. Mas número, meus irmãos, quantidade de pessoas para Deus não é problema para ganhar batalhas, porque quem ganha a batalha é o próprio Deus. Não interessa que seja com uma, com duas, com 10, com 1000 pessoas, e não interessa o tamanho do exército do lado de lá. Se o povo de Deus estiver dentro da vontade de Deus e obedecer fielmente às ordens de Deus, né, não se desviando e tendo fé na suficiência do que Deus determina, é isso que traz a vitória, né? Não é quantidade de exército simplesmente, táticas militares, não só isso, né? O próprio Deus é que dá a vitória. E no capítulo 27 do livro de Números, né, temos a história das filhas de Zelofeade, que pedem a herança de seu pai, que morreu sem filhos homens, né? E a gente vai ver ali que Deus concorda com o pedido delas e ordena a Moisés que altere a lei para permitir que mulheres herdassem propriedade, né? É interessante essas passagens para a gente
desmistificar certos jargões que se colocam na palavra de Deus, querendo taxar a palavra de Deus, querendo taxar o nosso Deus de um Deus discriminatório de certas classes de seres humanos, né? De taxar Deus como um Deus machista, né? E hoje está tão na moda vários nomes de tudo, hoje tem um nome pejorativo para denominar, né, situações. A gente vê que Deus muda contexto, porque Deus é um Deus de justiça, né? Deus respeita o ser humano no seu livre-arbítrio, no sentido de que certas relações sociais, desde que não pecaminosas ou comprometedoras das ordenanças de Deus possam ser exercidas, mas Deus não aceita de nenhuma forma discriminação, né? Acepção de pessoas. Deus não faz isso, né? Então, mesmo naquele tempo em que a situação das mulheres era, claro, diferente da que nós vivemos hoje aqui no nosso mundo ocidental, um mundo de muito mais liberdade e igualdade, não há dúvida, mas Deus nunca oprimiu a mulher, né? Deus tem um plano perfeito desde a criação de homem e mulher Deus os criou, né? De uma forma complementar, os dois se completam, formando uma só carne, e é nessa relação de unidade que a própria glória de Deus é manifesta. E Deus aqui, mais uma vez, mostrando a sua justiça, né? Ele determina aqui em Números 27, né, o direito à herança das mulheres cujos pais falecem sem os filhos homens. Números 28 a 30 contém leis sobre sacrifícios diários, especiais, sobre votos e juramentos, né? Deus instrui sobre sacrifícios e ali no capítulo 30 Deus fala sobre os votos e compromissos que as pessoas fazem e como devem ser cumpridos, né? É muito interessante essa questão de votos, né? Porque Deus, a palavra de Deus é cheia de dizer que nós não devemos fazer votos no sentido de promessas, mais uma vez feitas, não há necessidade, né? Porque o sacrifício de Jesus Cristo e a própria ordenança de Deus é suficiente. Mas assim, a partir do momento que o ser humano opta, né? Cada um de nós opta por algum tipo de voto, se aquilo foi proposto, deve ser cumprido, né? Porque o que vale aqui mais é o quê? É a obediência, né? Uma vez se comprometeu, o compromisso deve ir até o fim, né? O que não pode haver são palavras vãs e vazias, né? Palavras jogadas ao vento, sem qualquer compromisso, porque nosso Deus é um Deus de promessas. E promessas nada mais é do que um compromisso que o próprio Deus coloca para com a humanidade, para com aquilo que ele criou, né? Porque a única coisa que pode segurar a vontade de Deus é a sua própria vontade e a sua própria determinação, a sua própria palavra. Aquela palavra que criou tudo do nada, tudo que existe, essa mesma palavra é limitadora porque Deus coloca promessas e ele não vai mentir naquilo que ele coloca. E se o próprio Deus se limita na sua própria palavra, na sua própria determinação, não será o ser humano que vai ter o direito de ter um voto, né, de ter algum compromisso e simplesmente dele se desapegar. Não, não pode ser assim. O ser humano tem que também ter palavras, né? No capítulo 31, os israelitas lutam contra os midianitas e saqueiam suas cidades, né? Tendo despojo de guerra, como era costume de época. E no capítulo 32, há a descrição de como duas tribos, né? A de Ruben e a de Gade, pede para viver numa região a leste do Rio Jordão, em vez de entrar em Canaã com as outras tribos, no que naquele momento Moisés concorda, mas apenas se essas tribos também ajudarem as outras a conquistar a terra prometida, né? Ou seja, elas não podiam abdicar do seu dever militar de ajudar na conquista ali da terra de Canaã. Porque o povo, apesar de dividido em tribos, né, nas 12 tribos, mas o povo era um povo único. Deus construiu um único povo, né, ali para entrar na terra prometida, né? Capítulo 33 de Números, nós vamos ver um resumo da jornada dos israelitas pelo deserto, desde a sua partida do Egito até a chegada à fronteira de Canaã. Como eu disse aqui no começo, né? O contexto que nós estamos vivendo ali é um contexto da saída da escravidão do Egito até ali as portas de Canaã, que é um período de construção do povo.
Não é à toa que o povo fica 40 anos para andar aquela pequena distância de deserto ali, né? Coisa que poderia ser rompida em pouco tempo. Não precisava de 40 anos, muito longe disso, né? Mas é porque Deus estava construindo uma nação. Como que aquele povo, cheio de práticas pagãs dos egípcios, poderia simplesmente de um dia para o outro se tornar uma nação? Não havia obediência, aquele povo tinha que ser treinado, né? Uma nova geração tinha que nascer ali no deserto, para que então essa nova nação constituída por Deus sobre as suas novas leis dadas ali no deserto através de Moisés, que nós estudamos aí desde o livro de Levíticos até agora em Números, né? Pudesse ser uma nação que tivesse a noção da santidade daquele Deus a quem eles estavam servindo, daquele Deus que os tirou da terra do Egito e os estavam levando ali até a terra prometida em Canaã, né? E aí, continuando nessa marcha temporal de construção dessa nação de Israel, agora essa nação, inclusive, territorialmente colocada, nós vemos ali em Números, né, de 34 a 36, os capítulos 34 a 36, instruções para a divisão da terra entre as tribos de Israel e proteção, mais uma vez, dos direitos das mulheres, no que se refere à herança, e ao casamento, né? Mais uma vez, deixando claro que Deus é um Deus que de todos cuida, não há acepção de pessoas nem qualidades diferentes. Interessante a gente ver no capítulo 35, né, a designação das chamadas cidades-refúgio, né? Que eram aquelas cidades onde as pessoas que cometiam crime de assassinato, né, eram acolhidas e para não sofrer a ira, né, dos familiares que poderiam vingar, que queriam vingar a morte daquele seu ente querido familiar, né? E essas cidades-refúgio nos remetem, né, mais uma vez, uma correlação com o próprio Cristo, no sentido de que Cristo é o nosso refúgio, onde nós podemos correr e não sermos punidos pelo pecado que cometemos. Mais uma vez devemos lembrar, nós somos seres humanos. Todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, e todos nós precisamos desse refúgio, que é Jesus Cristo, que é o nosso advogado e que na cruz do Calvário pagou os pecados por nós, nos salvou, e nele temos refúgio, e esse refúgio, em razão da morte e ressurreição de Jesus Cristo, da sua vitória sobre a morte, nós temos esse refúgio eterno agora, na presença do Deus vivo, né? E ansiamos, todos nós, pela volta de Jesus Cristo, para que esse período logo se cumpra, porque todos nós, como cristãos, ninguém está querendo morrer no sentido de tirar sua própria vida, né? Mas todos nós ansiamos, sim, pela vinda de Jesus Cristo, né? Para a chegada na Canaã celestial, né? Ninguém tem que ficar pedindo para Deus esperar um pouquinho para atingir objetivos terreais, né? Não podemos pedir para Deus, não, Deus, Jesus, espera um pouquinho para voltar, deixa eu casar primeiro, deixa eu passar no vestibular, deixa eu ter um filho. Não, né? Nós devemos sempre ansiar o mais rápido possível como Maranata a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que nós queremos tirar a vida, que a vida esteja não valendo a pena. Não é isso, né? A vida é dom de Deus e devemos vivê-la plenamente em Cristo, brilhando a luz de Cristo como pequenos cristos que somos, como cristãos, mas ansiando sempre a volta de Cristo para nos refugiarmos nesse descanso eterno. Então, essas cidades, refúgios, para esses que cometem determinados crimes acidentalmente, logicamente que não para criminosos contumazes, crimes dolosos, mas que tenham também ali o refúgio nessas cidades e fazendo um paralelo que nós tenhamos o nosso refúgio no próprio Senhor Jesus Cristo, né? O capítulo 36 fala da herança, né? As filhas de Zelofeade, né? Que se casam com homens de suas próprias tribos para que a herança permaneça dentro da tribo, né? E o que é confirmado por Deus para que não haja dilapidação aí deste patrimônio, né? Então, assim, uma passagem breve por todos esses capítulos, para nós fizéssemos um panorama geral e pudéssemos agora, então, voltar lá no início, quando nós colocamos os objetivos gerais desta lição,
né, entre a fé comprometida e a corrupção. Primeiro ponto, todos nós, nação de Deus, do Deus verdadeiro ali, hoje, nação, né, como irmãos em Jesus Cristo, nosso Salvador, devemos, antes de tudo, ter fé. Fé é a confiança de que Deus está provendo tudo de que nós necessitamos, o nosso melhor, coisas muito maiores do que nós possamos pensar, mesmo que as circunstâncias se mostrem adversas na nossa frente, porque é nesse momento que nós devemos ter fé e não murmurar. Eu gosto de dizer o seguinte, nós temos que ter cuidado na bonança, porque muitas vezes na bonança nós nos esquecemos de Deus, porque nós não precisamos exercitar a fé. Mas aí é que nós temos que ter cuidado. Eu até brinco o seguinte, muitas pessoas, muitos crentes, até nós mesmos devemos ter cuidado quando a gente sai da nossa rotina, né? E a gente vai, por exemplo, gozar um período de descanso, um período de férias. Muita gente esquece até de orar. Muita gente esquece que existe Bíblia, né? Talvez a boa vida momentânea, vamos assim dizer, né, nos leve a esfriarmos a fé, não que nós não tenhamos. Isso é do próprio Deus. Deus descansou, né, um dia da semana, não é porque ele precisa descansar, Deus não cansa, mas é porque ele quis mostrar a necessidade, né, num dia de descanso para o próprio corpo do ser humano e para que nós reflitamos sobre o próprio Deus, a nossa comunhão e relação com Deus. Mas o descanso não pode ser motivo para esfriarmos a nossa fé. Então o ser humano tem que botar toda a sua confiança e a fé em Deus, pois tendo fé, compromisso com a fé, diminuiremos em muito as murmurações, porque as murmurações, na verdade, são reflexo da falta de confiança de que Deus é um Deus provedor em todas as circunstâncias. Porque se eu murmuro em determinada situação, eu estou dizendo para Deus, mas por que você me colocou nisso aqui? Como é que eu vou sair disso, né? Como se Deus já não tivesse aberto as portas, ainda que não da maneira como nós queríamos, mas Deus já tem a solução. Porque a primeira solução que Deus já deu foi como um homem pecou, a solução foi a redenção em Jesus Cristo, que é o principal, que é a salvação da nossa alma, né? Que é a nossa vida eterna. Agora, pequenas tribulações, pequenas aflições terreais, ainda que nos aflijam, nós não podemos negar isso, né? A nossa natureza humana nos aflijam muitas vezes de maneira dura e cruel, mas isso não pode ser motivo de murmurar. Por maior que sejam os problemas que nós estejamos passando, sejam físicos, né? Sejam financeiros, sejam relacionais, nada disso pode nos levar à murmuração. E o líder, acima de tudo, como Moisés foi, não pode ver o povo fraquejando na sua murmuração e isso se tornar em consequência de ira. Porque esse líder, ao invés de estar ajudando o povo na condução, como Moisés disse ali no Números 27, né, do 15, 16 e 17, quando a ele é dada a notícia por Deus de que ele não entraria na terra de Canaã, de que ele morreria, mas ele pede para Deus constituir um novo líder para aquele povo, né, que era Josué. Da mesma forma, o líder, nos dias atuais, na condução do povo de Deus, não pode se irar com a murmuração do povo. Ele tem que instruir esse povo para levá-lo à revelação da verdade absoluta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos compreender, o sofrimento vivido por Israel foi consequência da sua incredulidade, falta de fé. E a falta de fé corrompe a relação do ser humano com o próprio Deus. Segundo, o pecado, não importa qual seja, corrompe o adorador e a sua adoração. Uma pessoa em pecado, um líder em pecado, traz com que a adoração não seja verdadeira, né? Que ela não seja recebida por Deus, muito menos recebida em sua plenitude. Veja, nesse caso específico, né? O povo murmurando. O povo estava corrompendo o seu relacionamento com Deus.
A justa ira de Deus, inclusive, teve que descer sobre aquele povo, né, nos momentos aqui que nós estudamos, com pragas, para ver se trazia aquele povo à realidade. Porque parece que o povo, nós seres humanos, não podemos ter um minuto de brecha, né? Parece que o ser humano tem algo para querer se corromper na sua fé com Deus. Né? O pecado realmente é algo terrível, mas Deus dá sempre a solução, porque Deus não desiste do seu povo, né? E veja que o próprio Moisés, líder ali, na sua ira injustificada, porque ele pecou, irai-vos, mas não pequeis, mas ele pecou, agrediu a pedra 2 vezes e não obedeceu a Deus, que mandou apenas falar. Porque se Moisés simplesmente obedece a Deus e fala, e aquela água jorrasse miraculosamente, como aconteceu ali para aquele povo, o recado de Deus de provisão para o povo já estava dado, não precisava de Moisés se irar. Deus não mandou Moisés se irar. Ainda que ele estivesse descontente com os seus liderados, a ele não foi dado o poder de ira sobre aquele povo, porque o pai daquele povo é Deus. Moisés era líder, Moisés não era pai, né? Muito menos pai espiritual para querer dar lição de moral, a não ser aquilo que o próprio Deus ordenava que Moisés fizesse, que era o necessário e suficiente. Não precisava de Moisés querer incrementar mais nada. Então, o pecado de Moisés aqui no caso, diferentemente do pecado do povo, que era a murmuração, de Moisés foi a desobediência. Moisés nunca poderia ter desobedecido a Deus. E os pecados, ainda que diferentes, mas todos eles corrompem o adorador e a sua adoração. Naquele momento de desobediência, ficou corrompida a adoração que Moisés tinha com Deus. Devemos refletir sobre como está a nossa fé nas provisões de Deus. Como estamos vivendo? Estamos confiando plenamente em Deus, que é o Deus provedor de tudo aquilo que precisamos? Ou será que estamos correndo atrás do vento, nunca satisfeito com o que Deus nos dá, sempre querendo mais? E nos momentos de dificuldade, ao invés de termos a certeza da provisão de Deus, ter fé, nós estamos murmurando. Essa reflexão tem que ser diária, ela tem que ser contínua. Nós não podemos nunca deixar de fazê-la, porque a palavra de Deus é clara em que nós não devemos agir dessa maneira. A falta de fé leva à murmuração, que leva à desobediência, e nós não podemos cometer esse erro, como nos ensina a Escritura. Devemos reconhecer que a falta de visão pode afetar perigosamente o líder, né? Veja que a ira de Moisés aplacou sobre ele, o fez perder a visão do que Deus tinha determinado e a sua liderança ficou comprometida, a ponto do próprio Deus entender isso contra Moisés e contra Arão e não permitir que ele entrasse na terra prometida. E Moisés, tendo clamado a Deus, Deus também não ia deixar o povo órfão, né? E constituiu um novo líder, que foi Josué, para aquela nova jornada agora na terra de Canaã, né? A terra onde mana leite e mel, e que é a terra onde os filhos de Deus deveriam descansar no Senhor, crendo, né? Crendo, tendo fé nas provisões de Deus e não se deixando contaminar por qualquer tipo de pecado, né? Muito menos a corrupção, seja financeira, ou a corrupção dos seus corpos, ou a corrupção espiritual, como a gente viu que os filhos de Israel se submeteram ali, né, se relacionando com as moabitas e desobedecendo a Deus em todo momento, mas Deus é um Deus resgatador, né? A figura das cidades, refúgios que nós vemos aqui, além de nos remeter ao próprio Cristo, nos remete ao próprio Deus Pai, né, que é um Deus resgatador, que mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas desobediências, nas nossas infrações, é um Deus que não nos deixa perecer, ainda que nós mereçamos, e que nós façamos com as nossas próprias mãos aquilo que possa nos levar ao perecimento, né? Então, que a palavra do Senhor nos calhe aos nossos corações, né? Que esses ensinamentos da lição de hoje
nos faça ter mudança de comportamento, né? Mudança de comportamento de vida, né? Mudança de visão no enfrentamento das dificuldades e da nossa caminhada diária, né? E que possamos refletir e não sermos corrompidos nem comprometidos, mas sim tenhamos fé em nosso Deus. Amém? Que tenhamos um domingo abençoado, nos preparando agora para o culto e que Deus nos abençoe a todos. Amém.